Então, algumas funções do direito do trabalho, sobretudo para proteger o hipossuficiente, o mais fraco ou aquele que historicamente está numa desvantagem econômica, numa desvantagem material. Uma primeira função que é uma função social, uma função de buscar o equilíbrio ou buscar a realização de uma justiça social. Até porque a gente vai ter então diferentes amplitudes da justiça, né? Nós teríamos então uma justiça comutativa, depois uma justiça distributiva e depois uma justiça plena, que seria a justiça social. E não é à toa que o último ministro, o último ministro do Tribunal Superior do Trabalho, colocou lá nos letreiros do TST, e aí você andando ali, né, pelo eixo monumental, você vê já em Brasília o prédio do Tribunal Superior do Trabalho com o seguinte slogan: o Tribunal da Justiça Social. A justiça que busca amenizar ou diminuir as desigualdades sociais. Existiria uma função também econômica, no sentido de, resguardando interesses mínimos, possibilitar que o trabalhador alcançasse, através do seu trabalho, e adquirisse uma certa independência econômica, adquirindo os bens da vida com o suor do seu trabalho. Haveria também, através da regulação do direito do trabalho, uma função tutelar, que é sui generis, que é própria de uma legislação protecionista, justamente visando a proteger, tutelar aqueles trabalhadores em flagrante desvantagem ou desnivelamento ou que sofrem algum tipo de injustiça. Uma função integradora ou de coordenação, integrando, preenchendo vazios, omissões, coordenando interesses, uma função conservadora ou opressora do Estado, na medida em que o Estado também intervém e o Estado também fiscaliza, o Estado sai da condição de mero espectador e passa a ser agora um interventor, um envolvido, uma pessoa interessada também em ditar ali as regras relacionadas então ao universo do trabalho. Então, o Estado, ele teria agora sim uma função também, né, de regular, de ditar, de estabelecer um mínimo garantidor, né, da justiça social. Nós teríamos também aqui algumas teorias que buscariam explicar a natureza jurídica do direito do trabalho, né? Se ele seria um direito público, se ele seria um direito privado. Mas observem bem, se os interesses imediatos e prevalentes são privados, são ali de empregador e empregado a priori, é claro que o direito do trabalho ele ficaria, em sua grande parte, dentro do direito privado. Embora essas discussões entre público e privado, elas não existam mais. Elas são meramente didático-pedagógicas. Haveriam discussões se ele seria um direito unitário, se ele seria um direito misto, se ele seria um direito social. Na verdade, se os interesses imediatos e prevalentes são particulares, privados, ele é privado, com pinceladas, com mesclas, com manifestações realmente de interesse público, até no que diz respeito à proteção do trabalho, à segurança e medicina do trabalho, a, por exemplo, higiene, duração da jornada, registro profissional, seja o registro através do livro ou ficha de registro de empregados, seja através também do da chamada CTPS, né? Do registro do trabalhador, da identidade do trabalhador. Então, alguns vão dizer que ele seria público, porque o interesse agora é do Estado, o interesse é de toda a sociedade, né? Inclusive trazendo aqui alguns argumentos, como a natureza administrativa de algumas normas manifestadas pela fiscalização trabalhista, outras normas, por exemplo, que destinariam ali a impedir ou a fraudar a aplicação da CLT, né? No artigo 9º da CLT, que diz que qualquer norma tendente a fraudar ou desvirtuar a finalidade do direito do trabalho são nulas de pleno direito.
Outros trariam ali a relação muito próxima com os estatutos funcionais. E, inclusive, a gente diz isso muito na academia, porque se o direito do trabalho, se a CLT é bem estudada, a gente vai ver algumas vizinhanças, a gente vai ver algumas semelhanças que não são meras coincidências, com os estatutos funcionais. Por quê? Porque no Brasil nós vamos ter basicamente 3 tipos de contratação. Então nós teríamos ali a contratação estatutária, a contratação trabalhista e a contratação temporária. Então, muitos vão falar que eles são aqui em razão da irrenunciabilidade, das garantias legais, de alguns princípios, embora agora a gente vai ter uma autonomia individual, né, trazida aqui pelo que se fala de negociado sobre o legislado, justamente com o advento da legislação reformista, a reforma trabalhista, né? Essa irrenunciabilidade agora ela foi atenuada. Então, a maioria da doutrina no Brasil vai se filiar ao direito privado, né? Ou seja, aquelas normas que elas tiveram a sua origem e a gente pode dizer assim, eles se desprenderam ab início do Código Napoleônico, né? Eles se desprenderam da locatio operis e locatio operarum do Código Civil, locação de serviços e locação de mão de obra. Então é da gênese e da própria natureza do direito do trabalho ele ser privado, né? Embora existem normas também ainda irrenunciáveis que a gente vai ver, né? Também dentro aí do direito civil, como do direito de família. Então a posição majoritária é por considerá-lo como direito privado, né? A reforma trabalhista também ela reforça isso. Então nos dias de hoje, se vocês se depararem com algum tipo de questão que pergunte sobre a sua natureza jurídica, a gente vai ter aqui a presença, então, do direito privado, né? A característica do direito privado. Alguns outros doutrinadores afirmam que o direito do trabalho ele é um ramo do direito social, porque ele busca proteção às pessoas economicamente mais fracas. De fato, isso é muito importante, as chamadas hipossuficientes. E isso é uma característica realmente central, crucial, nevrálgica dentro do direito do trabalho, né? O trabalhador é visto como integrante do seio da sociedade, né? Do setor da sociedade. E por isso, e pela sua hipossuficiência, também ele deve ser protegido. Então, ele fundamenta a sua posição no fato de que o ramo do direito tem sua composição tanto por normas de direito público como normas de direito privado, em alguns momentos predominando as injunções, as manifestações de interesse público, em outros momentos o acordado sobre o legislado trazido agora pela reforma trabalhista, né? Então, a gente ainda tem uma problemática aí perseguindo a doutrina, no sentido de que essa teoria, eles não reconhecem, os adeptos dessa teoria, a unidade conceitual do direito do trabalho e afirmam ser necessário examinar parcialmente cada um dos grupos homogêneos de suas normas para enquadrá-las dentro do direito público ou dentro do direito privado. Isso, na verdade, ficaria ali, traria uma dificuldade muito grande para a gente, né, identificar a natureza jurídica. Alguns outros sustentam que ele é unitário, e diferentemente do misto, que afirmam que o direito do trabalho ele é imbuído, ele é trazido por normas de direito público, coexistindo com normas de direito privado, né, sem, no entanto, se fundirem. O direito unitário, né, eles dizem que existe uma fusão das normas de direito público com as normas de direito privado, fazendo surgir uma terceira realidade, o que a gente poderia chamar de tertio genus, um terceiro ser. Assim, da minha conta e risco, eu diria para vocês que seria uma aberração, né? Embora, diferente das concepções clássicas derivadas da dicotomia do direito. Então, a gente não tem aqui essa figura preponderante no direito brasileiro de direito misto, nem de direito unitário, mas sim de direito privado.
ser muito importante para nós.